Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa que é a jornada de purificação do Yoga Yogini, primeiro dia dessa jornada de 11 dias, começando hoje no espelho magnético branco, no início da onda encantada do espelho. Essa que vai ser a onda encantada do anel, né? A onda encantada que vai reger todo o nosso anel. Nosso próximo anel da semente amarela. Meu nome é Gi Manik, eu sou uma cósmica azul, número 247 da contagem sagrada dos Maias Galácticos. E sou instrutora de yoga, de Vinyasa Yoga e Hatha Yoga. E quis trazer essa jornada porque eu também sou facilitadora da Lei do Tempo, trabalho com essa medicina já fazem eu estudo uns 12 anéis e sou formada pelo Instituto Lei do Tempo, lá em Canela, como facilitadora e fazendo parte agora desse Festival Fora do Tempo, trazendo essa jornada de purificação a partir dos ensinamentos do espelho magnético, né? O espelho que tem como arquétipo o Yogi Yogini. E aí eu quis trazer essa jornada para a gente se purificar nesses dias antes da virada do anel, antes do dia fora do tempo. E vamos juntos nessa jornada aí de purificação. Então eu queria trazer para a gente começar a prece às 7 direções galácticas. E vou trazer a prece com a orientação do hemisfério sul, do qual fazemos parte. Então, estou aqui com a minha colinha porque eu estou ancorando, que eu sempre fazia a prece original, né? E aí agora estando com essa informação que tem a conexão com a ancestralidade, os rituais xamânicos e as direções a partir do hemisfério sul. Então vamos lá começar a nossa reflexão, fechando os olhos, nos conectando com esse momento presente, agradecendo a toda a guerra de cura que nos guia e direciona, abrindo essa ritualística de purificação com a prece às 7 direções galácticas do hemisfério sul. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra uma aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa sul da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa norte do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne o povo das estrelas dos nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsado coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Honabiku, Evamaya Yemahu. Ayum Honabiku, Evamaya Yemahu. Ayum Honabiku, Evamaya Yemahu.
salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica vem em paz. Respira profundamente pelos nariz, permanece os olhos fechados, se conectando com o seu interior. E eu vou trazer as coordenadas do dia de hoje. Hoje estamos no dia 24 da lua 13, a lua cósmica da tartaruga, da presença. Hoje com 118, espelho magnético branco, dando início à onda encantada de 13 dias, com o propósito de refletir a ordem do infinito, a propósito do espelho magnético branco, a onda encantada do serviço planetário. Então, o mantra Kim do espelho magnético branco é: unifico com o fim de refletir, atraindo a ordem, selo a matriz do infinito com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Hoje, dia 24, plasma radial gama. Ele é um plasma que vibra no terceiro olho, um círculo branco. Imagine uma luz branca no seu terceiro olho, purificando o nosso chakra do terceiro olho. Pacificando a nossa energia no terceiro olho. E o Bidya Mantra desse plasma radial, que corresponde ao terceiro dia do epital, do último epital, o epital amarelo, que finaliza essa lua cósmica, é o Bidya Mantra Hrara, no terceiro olho. Então, inspira profundamente no terceiro olho, levando a sua respiração para esse chakra, purificando, pacificando o nosso chakra do terceiro olho. E a afirmação desse plasma radial é: minha linhagem é a união da consciência intrínseca e da esfera absoluta. Eu alcanço o poder da paz. Inspira profundo, leva o ar lá no seu terceiro olho. Imagina uma energia branca pacificando todo o seu corpo, todo o seu órgão humano. Inspira, leva o ar lá no terceiro olho e solta lentamente pelas narinas. É uma força térmica lumínica que produz calor e luz no terceiro olho. E hoje temos o espelho branco do nosso órgão humano, vibrando no dedo anelado do pé esquerdo. Espelho branco que tem como as palavras-chave: refletir, ordem, infinito. Faz parte da cromática branca dos refinadores. Quando o céu está nos dedos do pé esquerdo. O arquétipo do espelho branco é o Yogi Yogini, vibrando no plexo solar, direção norte, planeta Netuno. Então, vamos fazer agora uma sincronização, triangulando essa energia pelo nosso órgão humano. Então, espelho branco no dedo anelar do pé esquerdo,
só para família. Família. Sinal, família. Sinal, isso mesmo. Desvendando os mistérios. Então a gente vai fazer essa triangulação no óleo humano, o tom magnético vibrando no tornozelo do pé esquerdo, a família Sinal, não perdi a família Sinal, deixa eu confirmar aqui. Família Sinal. Ai, gente, me perdoem pelo nervosismo. Faz parte. Família Sinal, vestido branco. Plexo solar. Então, a gente vai fazer a triangulação, respirando primeiro pelas narinas, no plexo solar. Inspira e solta o ar devagar. Depois a gente leva a nossa consciência para o tornozelo direito, no tom magnético do propósito. Inspira e solta o ar. E por último, no dedo anelado da esquerda, representando o espelho branco. Inspira e solta o ar. Mais uma vez, respirando para o solar. Solta o ar. Depois no tornozelo direito, com o magnético do propósito. E por último, o dedo anelado para a esquerda, espelho branco. Mais uma vez, inspiramos no plexo solar. Solta o ar. Depois o tornozelo direito, com o magnético do propósito. E por último, o dedo anelado do pé esquerdo, espelho branco. Muito bem. Hoje a energia do espelho, né, que vai reger todo o nosso anel. E a primeira lua, que é a lua magnética do propósito, ela também vai ser regida pela energia do espelho magnético branco. O espelho, ele convida a gente a introspecção, a refletir e a nos conectar com a ordem divina, a ordem do infinito. Então, esse anel da semente ressonante amarela, ela vai trazer a proposta da gente focar naquilo que a gente quer ver crescer, quer ver florescer, e focar essa energia de introspecção, né, de meditação, esse convite do Yogi Yogini para a gente acalmar nossa mente, para a gente se conectar verdadeiramente com a nossa essência, com a natureza, com os fluxos naturais, que a gente pode se conectar ao estar mais em sintonia com as forças da natureza. Então, vai ser esse o convite, né, desses 13 dias. Então, a cada dia eu vou trazer a frequência do dia, como a gente fez agora, né, nada muito elaborado, nem muito demorado. E logo em seguida eu vou trazer uma prática
física, né, de yoga, iniciante, bem tranquila, para a gente se conectar com essa calma, com essa tranquilidade e com essa presença que esses momentos nos convidam. E então, começando hoje no espelho magnético, nós vamos até o dia vento harmônico branco, que vai ser o último dia da lua cósmica. E aí, no dia seguinte é o dia fora do tempo, então nesse dia a gente não vai ter a prática, que vai ser um convite para que a gente possa mergulhar mesmo nessa proposta do yoga e yogini, de introspecção, de movimento para dentro e de celebração também, que o dia fora do tempo propõe. E continuamos no dia seguinte, no primeiro dia do anel, que vai ser o Kim Semente Ressonante Amarela, o Kim 124, e vamos até o Kim 129, Lua Cristal Vermelha. E a gente propõe que o último dia da onda encantada, que vai ser no Cachorro Cósmico Branco, que a gente faça esse mergulho de encontro à nossa harmônica celeste, que é o nosso antípoda. Gi, o que é isso, pelo amor de Deus? A harmônica celeste é a soma do nosso Kim com o Kim do dia. No dia Cachorro Cósmico, todos os sinos planetários estão vibrando a soma do Kim Cachorro Cósmico Branco com o seu Kim, que dá o seu Kim antípoda, que é o seu desafio. Então, nesse último dia da onda encantada do espelho, o desafio é que a gente possa se conectar com essa força do nosso antípoda, olhar para dentro e fazer todo a revisão dessa jornada, né, que vai terminar no tom cristal, no tom da corte cristal. Então, a gente vai avaliar esses últimos dias da onda encantada do espelho, para poder a gente chegar no último dia da onda, nos preparando para o voo mágico da próxima onda, que vai ser a onda do macaco magnético azul. Tá bom? Então a gente vai começar agora a parte da nossa prática física. Como eu falei, eu tenho a formação inicial em Vinyasa Yoga, que é um yoga mais fluido, mais dinâmico. Mas a proposta aqui para nossa jornada é uma conexão mais tranquila e profunda com o nosso corpo. Então eu vou trazer uma técnica chamada Sukshma Vyayama, que é uma proposta de exercícios sutis, né, para a gente perceber o nosso corpo, as nossas articulações, as nossas limitações, as nossas dores, e através da concentração, da respiração e da conexão com o nosso corpo, a gente poder ir entendendo as nossas limitações e nos conectarmos com essas dores que nossos corpos acabam gerando por conta de traumas, de pressões, de tensões. Então, toda essa prática que eu vou trazer durante esses 11 dias de jornada vão ser para a gente parar um pouquinho e perceber o que nosso corpo vem querendo nos comunicar. Porque a maioria das vezes a gente está tenso, com dor ou doente, porque a gente não consegue parar e criar e co-criar um tempo de conexão com o nosso corpo para entender o que ele precisa realmente, né? Então, quando eu pensei em fazer essa jornada, principalmente por ser nesse período de final de anel, onde a gente pode construir uma jornada de purificação mesmo, de olhar para essas
13 últimas luas e nesse período purificar e deixar ele que nos serve mais e nos conectarmos com a nossa verdade mais profunda para levar para o próximo anel, fazer realmente esse voo mágico, né? Essa oitavada assim, né? Terminar esse ciclo, esse anel e mergulharmos no próximo anel mais conectados com a nossa essência, mais conectados com a natureza, com o nosso propósito aqui na Terra. Então, vamos começar a nossa prática respiratória e corporal. Podemos nos deitar no nosso mat. Então, você pode ou ficar com as pernas flexionadas e a sola dos pés no chão, que aí a gente vai conseguir encostar melhor a nossa lombar, acomodar ela mais no chão. Ou você pode também deixar as pernas esticadas. Sinta aí qual vai ser a melhor postura. Para mim, eu gosto bastante dessa postura com as pernas flexionadas. As mãos podem estar ao longo do corpo, com as palmas das mãos no chão. E aí, aqui para a gente começar, a gente vai simplesmente respirar pelas narinas, percebendo o nosso corpo aqui agora, como ele chega para essa prática, quais as tensões que ele está carregando agora. Também podemos observar nossa mente, os nossos pensamentos, perceber se eles estão tranquilos ou agitados, mas sem nos apegarmos a eles, a esses pensamentos, a gente vai só respirar. Primeiramente, normalmente, só para você perceber como está a sua respiração, se ela está mais aqui no peito, se ela está numa posição mais tranquila. E aí, a partir de agora, a gente vai respirar profundamente. Coloque primeiro as suas mãos, uma embaixo do ventre, outra aqui no peito. E o convite vai ser para a gente respirar. Quando inspirar, trazer o nosso peito e o nosso abdômen para cima, enchendo bem o corpo com ar. E na exalação, também pelas narinas, trazer o abdômen e o peito para o centro, mais próximos ao nosso umbigo. Então, inspira, expandindo o peito e o abdômen. E na exalação, você contrai, murchando o corpo até o centro do corpo. Faz mais algumas respirações lentas e profundas, inspirando e enchendo o corpo como um balão. E na exalação, murchando devagar. Inspira. Exala, murcha. Continue fazendo essas respirações profundas e lentas. E durante toda a prática você vai exercitar essa consciência de expandir todo o corpo e murchar na exalação. Todo o nosso corpo, apesar de ser mais consciente e perceptível o nosso abdômen, todo o nosso corpo respira.
Então, quanto mais você expandir essa possibilidade de expansão, quando inspira, e de exalação, deixando o corpo lentamente, é muito diferente na prática do yoga. Bem. Aí agora, nós vamos começar com uma movimentação do nosso pescoço. Como eu falei, o Sukshma Vyayama, ele traz uma consciência profunda no nosso corpo, das nossas articulações, dos nossos músculos e das nossas tensões, das nossas dores. Então a gente vai começar movimentando o pescoço. Primeiro, de um lado para o outro. Vira o pescoço para um lado, depois o pescoço para o outro lado. Sempre lembrando de respirar pelas narinas, bem lento e profundo. E exalar, bem lento e profundo. Sincronize a movimentação com a respiração. Inspira no centro, solta o ar, virando a cabeça para um lado. Inspira no centro, solta o ar para o outro lado. A cada vez que você inspirar, lento e profundo, quando você exala, você pode ir mais um pouquinho no alongamento. Mais uma vez, para o lado esquerdo, para no centro. Agora a gente vai fazer um movimento como se a gente quisesse levar a nossa orelha, colar lá no ombro, sem o ombro levantar, é só a orelha que vai em direção ao ombro, deslizando a cabeça lá atrás. Solta de um lado, inspira no centro, solta do outro lado. Inspira no centro, solta do outro lado. Muito bem. Mais um para cada lado. Pode parar no centro. Inspira novamente, relaxa o corpo. Agora a gente vai fazer uma movimentação inspirando com a cabeça reta. Solta o ar, olha lá atrás. Inspira, volta no centro e sobe o pescoço, olha lá entre as pernas. Inspira, desce. Solta o ar, olha lá atrás. Inspira, acerta a cervical. Solta o ar, olha lá entre as pernas. Inspira, desce. Solta o ar, olha lá atrás. Continua a movimentação, alongando a cervical, que é muito exigida hoje em dia, que a gente fica o tempo inteiro com a cabeça olhando para baixo, no celular, no computador. Inspira, solta o ar lá atrás, ombros sempre em direção ao chão. Inspira, solta o ar, sobe a cabeça. Mais uma vez, inspira. Inspira, solta o ar lá. Deita a cabeça levemente, dá uma sacudidinha de um lado para o outro. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma movimentação com a nossa pelve, que é o ossinho que faz a nosso bumbum ir para frente e para trás. Então a gente vai inspirar com a pelve neutra. Soltando o ar, a gente vai elevar a pelve, contraindo o glúteo. Solta o ar, desce novamente.
Inspira, sobe. Solta o ar, desce. Inspira, solta o ar, sobe. Inspira, solta o ar, desce. Bem lento, devagar. Vai perceber que quando a gente inspira lá embaixo, contrai o glúteo, o abdômen e sobe, a gente está movimentando a nossa pelve, liberando ela devagar. Inspira lá embaixo, solta. Contrai o glúteo, contrai a pelve, contrai o abdômen. Solta o ar e desce. Agora a gente vai inspirar lá embaixo. Contrair o bumbum, subir até a altura dos joelhos. Lá em cima a gente inspira novamente. Solta o ar, vem primeiro com a lombar. Por último, a pelve encosta no chão. Inspira lá embaixo. Solta o ar. Contrai a pelve, contrai o abdômen e sobe. Chega lá em cima sem ar. Inspira novamente. Solta o ar, desce primeiro a torácica, depois a lombar, por último a pelve. Continua mais um ciclo. Inspira lá embaixo, contrai o abdômen, contrai o glúteo, sobe a pelve. Força nas coxas, vai até a altura das coxas. Chega lá em cima sem ar. Inspira. Desce primeiro vértebra por vértebra. Primeiro da torácica, depois da lombar. Continua com a força no glúteo, por último o glúteo no chão, sem ar. Inspira lá embaixo. Contrai os glúteos, contrai o abdômen, sobe a pelve até a altura dos joelhos. Chega lá em cima sem ar. Inspira. Desce primeiro as vértebras da torácica, depois da lombar, glúteo contraído, por último a pelve encosta no seu mat sem ar. Mais uma vez, inspira lá embaixo, contrai o glúteo, contrai o abdômen, sobe até a altura dos joelhos e fica lá em cima. 3 respirações bem profundas. Inspira. Força no glúteo, força nas coxas. Solta o ar devagar. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Mantém lá em cima. Força no glúteo, força no abdômen. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Inspira. Desce primeiro as vértebras da torácica, depois da lombar, por último os glúteos. Muito bem. Abraça seus joelhos, faz um balancinho lateral de um lado para o outro. Pressiona sua lombar no chão. Pode fechar os olhos por uns instantes. Essa movimentação com a pelve serve para a gente perceber a nossa lombar, que normalmente fica muito pressionada porque a gente fica sentado quase todo o tempo, e ela vai ficando solidificada, ela vai subindo como um bloco. Então a gente precisa fazer esses movimentos para a gente poder liberar as nossas vértebras. Muito bem, pode colocar os pés na largura do seu mat. As mãos podem ficar ao lado do seu corpo, pode abrir um pouquinho.
pro chão. Eu vou botar um pouquinho em cima do mat, porque o chão tá bem frio hoje, tô até tremendo aqui. Então a gente inspira no centro, solta o ar, a gente tomba as pernas para um lado, sem tirar os ombros do chão. Inspira no centro, tomba as pernas para o outro lado, fazendo um movimento de rotação do nosso quadril. Rotação interna e externa do nosso quadril. Quando a gente gira as pernas para um lado, a perna que está girando para dentro, ela vai ser um pouco mais desafiadora para poder levar os joelhos em direção ao chão, a rotação interna, né, do quadril. Mas à medida que a gente vai fazendo as repetições, sempre respirando pelas narinas e soltando o ar na exalação, a gente vai liberando os pontos de tensão na nossa fáscia, que são as linhas e as que são o tecido que envolve os nossos músculos, e a gente vai conseguindo alongar um pouco mais. Inspira no centro, solta o ar e gira para o outro lado. Eu gosto de falar para os meus alunos que essa movimentação é o limpador de para-brisas. Limpa de um lado para o outro. Percebendo essa movimentação do nosso quadril. Inspira e solta. Muito bem. Pode parar agora as pernas flexionadas, os pés na largura dos nossos quadris. E aí agora a gente vai elevar as nossas pernas em 90 graus. Os pés também ativos a 90 graus, não soltinhos, ativos. E entre a perna, mais ou menos uns 4 dedos de afastamento entre as pernas. A gente vai inspirar no meio, soltar o ar, tomba o corpo para um dos lados, mantendo a largura entre os joelhos e não encostando, só até o mais próximo que você conseguir do chão, sem tirar os ombros do lado do seu tapetinho. Inspira, volta no centro, solta o ar, tomba para o outro lado. Cabeça para cima, olhando para cima. Inspira no centro, desce para o outro lado. Sempre respirando pelas narinas. Então, para descer, a gente solta o ar, esvazia os pulmões, que ajuda a gente a fazer o esforço. E também, na hora de voltar, a gente vai estar trabalhando o nosso abdômen. Inspira, sobe. Exala, desce. É uma torção, então a gente está torcendo principalmente a parte da nossa lombar. Solte o ar, desce. Sincronizando o movimento da respiração com o movimento do corpo. A cada exalação, a gente vai mais um pouquinho alongando essa parte lateral do nosso corpo, nossa coluna, lombar principalmente. Mais uma vez, para o outro lado. Bem lenta e consciente a respiração completa, como eu ensinei no início da prática. Pode parar, descendo aqui. E agora, a gente vai se virar no nosso mat e vamos tomar uma posição de 6 apoios. Então, as mãos vão estar bem abertas e apoiadas embaixo dos nossos ombros, os braços esticados, os joelhos na largura dos quadris. Atrás você pode ou colocar a ponta dos pés ou o dorso dos pés, o que for para você
melhor nesse momento. Então aqui a movimentação é a seguinte. A gente vai soltar o ar, trazer a pelve para dentro e o queixo em direção ao peito. Abrindo lá atrás as escápulas. Soltando o ar na posição da gata e do gato. Inspira. A gente vai fazer um movimento de anteroversão pélvica, inclinando o bumbum e a cabeça, olha, o olhar lá para cima em direção das cílias. Os ombros longe das orelhas. Enche os pulmões. Solta o ar, leva o queixo em direção ao peito e a pelve entra em anteroversão pélvica. Abrindo as escápulas. Inspira. Inclina o bumbum, olha lá em direção das ceias. Solta o ar. Queixo no peito, entra com a pelve. Abre as escápulas. Movimento da gata e da vaca. O gato e do boi. Inspira. Exala. A cada inspiração, a gente abre o peito, olha lá em cima. E exalação, que a gente guarda a pelve e olha lá no peito. A gente está expandindo o espaço entre as nossas vértebras. Alongando a nossa coluna cervical. Abrindo espaço, dando amor para o nosso corpo. Nosso corpo gosta de movimento, ele não gosta de ficar parado, por isso que ele dói. Se a nossa coluna fosse para ficar parada, ela se chamaria fêmur. E não teria 33 vértebras. Muito bem. Mais alguns movimentos do gato e da vaca. Da gata. Mais um movimento. Bem consciente, profundo. Ombros longe das orelhas. Inspira, finalizando a movimentação. Senta lá atrás nos seus calcanhares, traz as mãos lá na frente, leva a sua testa em direção ao chão, se sentando embalado na postura da criança, postura restaurativa e amorosa com o nosso corpo. Respira profundo, solta o ar. Lentamente pelas narinas. Entrega o seu chão para a terra. E aí agora a gente vai fazer uma próxima movimentação. Voltando aí para a nossa posição de 6 apoios. Bem alinhados. Então a gente fez o movimento da gata e da vaca, inclinando de anteroversão e retroversão pélvica. E aí agora a gente vai fazer um movimento de lateralização com a coluna. Então a gente inspira no centro, solta o ar, olha lá atrás do bumbum. Inspira no centro, olha lá atrás, soltando o ar do outro lado. Inspira no centro, olha lá atrás do outro lado. Inspira e solta. Inspira e solta. Você pode fazer um barulhinho com a sua garganta para você perceber a sua respiração. Encontrar um pouquinho a glote. Você vai conseguir
perceber sua respiração mais eficientemente. Pode parar, senta novamente lá na postura da criança. Alonga as mãos lá na frente. E agora a gente vai fazer um outro movimento, saindo da postura da criança. Inspira, traz o seu quadril para frente, para baixo e para cima, inspirando. Solta o ar, queixo no peito, costas para cima. Quando chegar na altura dos joelhos, bumbum inclina e senta lá atrás, sem ar. Vou tirar um pouquinho mais para cá. Eu não boto no banco. Inspira, sobe seu quadril, depois desce em direção ao chão. Abre o peito, ombros para trás. Olha lá em cima com os pulmões cheios. Solta o ar, queixo no peito primeiro. As costas lá para cima. Quando chega na altura dos joelhos, o bumbum faz uma retroversão. Inspira. Sincroniza o movimento com a respiração. Solta o ar, queixo no peito. As costas se abrem, as escápulas se abrem. Passou do joelho, bumbum, inclina, senta lá atrás, sem ar. Mais uma vez, inspira. Traz a pelve para baixo. Ombros para trás, peito para frente. Abre, olha lá em direção das sobrancelhas. Com ar. Solta o ar, queixo no peito. Costas lá para cima. Bumbum inclina. Solta o ar, senta lá, embalado. Pode colocar as mãos lá atrás, respira um pouquinho. Bem profundo. Devagarinho, sobe o seu tronco. Sente-se sobre os calcanhares. Eu vou me virar para cá para poder vocês verem melhor o movimento. Então, estaremos aqui sentados na postura do diamante. Se você tiver dificuldade de ficar sentado sobre os joelhos, pode se sentar com as pernas cruzadas. Ou você pode colocar também, se você tiver um bloquinho ou uma almofadinha, você pode sentar sobre ela. Também funciona. E aqui a gente vai fazer dois movimentos. Primeiramente, um movimento de abertura do peito. Então, a gente está aqui na postura do diamante. Primeiro, a gente solta todo o ar. Inspirando, a gente vai abrir as nossas mãos, levando o nosso osso do externo, o osso que protege o nosso coração para frente. E a gente soltar o ar, a gente vai arredondar as nossas costas lá atrás, abrindo as nossas escápulas, como se a gente abraçasse uma grande bola. Queixo no peito. Inspira, abre. Junta as escápulas lá atrás. Alonga o pescoço. Abre o peito para receber. Solta o ar, arredonda os braços. Queixo no peito, as escápulas se abrem lá atrás. Inspira, abre. Solta o ar, arredonda.
Inspirado. Solta o ar. Inspirado. Recebeu amor. Solta o ar. Abraça amor. Relaxa os ombros. Uma última vez, abre. Solta o ar de banda. Queixo no peito. Inspira novamente. Relaxa as mãos sobre as pernas. Feche seus olhos. Contemple agora o seu estado. Sua expressão. E aí agora lentamente nós vamos ficar de pé. Põe as mãos no chão, nos joelhos para levantar. Levanta devagar. E aí aqui nós vamos fazer um balancinho lateral. Aqui a gente está trabalhando a soltura das linhas laterais do nosso corpo, as linhas cruzadas. Então, deixe os braços baterem lá atrás. Perceba que o movimento começa desde o pé até a esquina. A cabeça também acompanha o movimento. Olha lá atrás quando o braço bate. Um braço vai bater a mão em cima do ombro, o outro vai bater o dorso da mão lá atrás nas costas. Respira. Nunca se esqueça, a prática do yoga nos conecta com a nossa respiração. Ela que nos permite trazer a nossa consciência para o momento presente. Respira, vai soltando. Percebe que a cada vez que você vai soltando o ar, inspirando, soltando, o corpo vai cedendo mais um pouquinho. Vai diminuindo o movimento até parar. E aí aqui, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, que não está aparecendo em cima. Fica melhor. Então aqui, a gente vai inspirar, primeiramente, une as pernas, as mãos ativas ao lado do corpo. Você pode olhar para um ponto fixo à frente, ou se você se sentir tranquilo, pode fechar os olhos. Ombros longe das orelhas, para trás e para baixo. Abdômen um pouco contraído, glúteo também. E aqui a gente vai respirar na postura da montanha, Tadasana, trazendo a nossa consciência para esse momento presente. Nos ancorando a partir dos nossos pés, como se saíssem raízes até o centro da Terra, no coração de cristal do planeta. E do topo da nossa cabeça saísse um fiozinho de luz que nos conecta lá no centro da galáxia. E aqui na postura da montanha, a gente se nutre desse agora, nesse dia espelho magnético branco. Então a gente vai inspirar e levar os braços lá no céu. Olha entre as mãos, ombros longe das orelhas. Palmas das mãos viram para frente. E ao exalar, a gente segue com a coluna reta. E depois a gente flexiona um pouquinho os joelhos. Flexiona a coluna em direção ao chão, topo da cabeça em direção ao chão. Se você quiser, pode abrir um pouquinho as pernas para te dar mais estabilidade. Relaxa a cabeça. Relaxa o corpo. Leva
o peso do seu corpo para a ponta dos pés. Tente alongar lá atrás a sua posterior da coxa. Seu glúteo, respire. Você pode segurar o dedão dos pés, relaxa os ombros. Respira profundo. Inspira novamente, vai desenrolando a coluna devagar, até em cima. Cabeça é a última que sobe. Jeito escopinha, como eu. E vamos novamente, mais uma vez. Inspira. Gira as mãos para frente, desce devagar o tronco. Depois a coluna vai lá em direção ao chão, flexiona um pouquinho seus joelhos e leva a cabeça em direção ao chão. Respira. Contrai o abdômen. Alonga lá atrás do seu glúteo. Leva o peso para a ponta dos pés. A cada exalação, tenta esticar um pouquinho mais as suas pernas. Inspira, volta devagar. Continua na postura da montanha. E a gente vai fazer uma última vez. Inspira. Solta, vai e desce. Relaxa a cabeça. Tente alongar lá atrás do seu corpo. Inspira profundo, leva o ar onde está sendo exigido no alongamento. Solta o ar, vai mais um pouquinho. Inspira devagar, flexiona os joelhos, senta no seu mat, de pernas cruzadas. Agora vamos fazer umas posturas sentadas. A gente vai inspirar. Primeiro senta, ajusta aí seus isquios no chão, os ossinhos que tem embaixo da sua coluna. Você pode abrir o bumbum de um lado para o outro, para trás, para sentar bem sobre os isquios. Os pés embaixo dos joelhos, o calcanhar. A coluna reta, ombros para trás e para baixo. Abrindo o peito, né? Não ficando assim. Consciência corporal. Abre o peito, o máximo que você consegue. Se tiver um encurtamento, conforme você vai fazendo a prática, ela vai soltando e vai se abrindo. E aqui a gente vai inspirar, levar os dois braços lá em cima. Palmas das mãos para frente, desce lentamente em direção ao chão. Relaxa a cabeça. Inspira. Profundamente leva o ar lá embaixo do seu abdômen. É natural que você vai ter um pouquinho de dificuldade porque a gente está pressionando o abdômen. Mas faz um esforço. Inspira bem profundamente toda a sua caixa torácica. Solta a cabeça. A cada exalação tenta ir um pouquinho sem sair o seu glúteo lá atrás do chão. Inspira e solta. Agora vai devagarzinho caminhando para a sua lateral esquerda. Seu tronco vai estar sobre a sua perna agora e as mãos o mais alinhadas possível. Solta a cabeça em direção à coxa. Respira. Vai sentir alongar essa lateral do corpo, desde lá de baixo até em cima. Por isso a importância das mãos estarem alinhadas.
Inspira, vai caminhando ainda com o tronco flexionado à frente para a lateral direita agora, sem tirar o quadril do chão. Inspira, alinha as duas mãos, solta o ar, leva o tronco em direção à coxa, alongando a lateral esquerda do seu corpo. Devagar, leva o tronco para frente novamente e vai desenvolvendo devagar a coluna, trazendo a verticalidade. A cabeça é a última questão. Bem. Agora, a gente vai trazer a mão esquerda na lateral, mais ou menos na linha do nosso glúteo, braço esticado. O outro braço, esse braço, ele vai servir para apoio e também para devolver o nosso quadril, porque a gente vai fazer um movimento de lateralização. Quando a gente faz isso, o quadril tende a sair do chão. Então, essa mola empurra o quadril para o chão novamente. Inspira, solta o ar e flexiona o tronco para a lateral. Você pode estar com o braço esticado. Se você quiser um alongamento maior, você pode flexionar o braço que está no chão. Esse braço aqui não é para ele estar aqui, nem lá atrás. É para ele estar na altura da orelha. Inspira e solta o ar na lateral. Inspira no centro. A mão que estava do outro lado vai para o chão agora. Solta o ar. Empurra o quadril oposto com a mão que está no chão. E desce para a lateral. Inspira no centro. Solta o ar. E desce para a lateral. Sincroniza o movimento com a respiração, soltando o ar nas laterais e inspirando no centro. Inspira no centro, solta do outro lado. Inspira no centro, solta o ar do outro. Mais alguns movimentos bem amplos e profundos. Percebe que a cada exalação o corpo desce mais um pouquinho, alonga, abre espaço. Muito bem. Respira profundo. Agora, a gente vai esticar uma perna, cruzar, estica a perna direita, perna esquerda sobre a perna direita. A mão direita vai abraçar a perna que está flexionada e a mão esquerda vai lá atrás do glúteo, vira para o lateral, inspira e torce, olha lá sobre o ombro. Trabalhando a posição, liberando o que não serve mais na nossa coluna cervical. Contrai o abdômen. A mão que está aqui, ela ajuda a fazer essa tração para você torcer mais. Olha lá atrás. Pé da frente ativa. Inspira, volta. Abraça seus joelhos, solta a sua cabeça. Respira. Perna esquerda agora vai ficar esticadinha na frente, perna direita sobre a perna esquerda, braço esquerdo abraça a perna direita, braço direito vai lá atrás do seu glúteo,
gira para a lateral direita e inspira, torce. Olha lá sobre o seu ombro direito. Respira. Cada vez que você soltar o ar, você torce mais um pouquinho. Usa essa mão como alavanca para te ajudar a torcer. Liberando tudo que fica parado na nossa coluna. Inspira e volta. Abraça o joelho. Volta para dentro. Muito bem. Solta a perna. Dá uma sacudidinha na perna. Agora a gente vai deitar novamente no nosso mat. A gente ir para a parte final das nossas posturas de hoje. Deitados. A gente vai trazer as pernas flexionadas. Perna direita vai colocar o tornozelo em cima da coxa direita. Perna esquerda. Aí vai ter um espaço formado entre as pernas. Vai pegar a mão esquerda, enfiar nesse buraco e abraçar. Você pode abraçar tanto a canela quanto a coxa, vê o que é melhor para você. Eu gosto de abraçar a canela. A cabeça, ela vai estar apoiada no chão, mas não pode estar olhando muito lá atrás. Então a intenção é trazer o queixo em direção ao peito. Não é para encostar o queixo no peito, é só a intenção. Para você retificar a sua coluna cervical. Os ombros, eles não vão subir muito, eles vão estar mais em direção ao chão. E a gente vai trazer essa perna, que a gente está segurando lá na frente, em direção ao peito. A perna que está embaixo vai empurrar a perna de cima. Para a gente alongar essa parte da perna que está flexionada em cima. Desde o glúteo até a posterior da coxa. Então essa postura para fazer sempre, de manhã, de noite, para quem tem problema de ciático, é maravilhosa. Então, inspira, solta o ar atrás dessa perna em direção ao seu peito, alongando bem a posterior da perna que está em cima. Devagarinho desce, troca a perna, tornozelo direito sobre a coxa esquerda, enfia a mão direita no buraco, abraça ou a canela ou atrás da coxa, trazendo a perna em direção ao peito. Corrige a cervical, inspira, solta o ar atrás da coxa, empurra com a perna de baixo, a perna de cima, tracionando e alongando a posterior da sua coxa direita, seu glúteo, seu ciático. Relaxa os ombros em direção ao chão. Inspira, desfaz. Abraça seus joelhos novamente. Sacode eles de um lado para o outro. Pressionando e massageando o seu lombar. Agora traz sola do pé com sola do pé. Você pode segurar na sua canela. Vai perceber que a sua lombar vai ficar mais aderida no chão. Sente alongando aí a parte do seu assoalho pélvico. Inspira na postura da borboleta. E aí agora, segura os dedões
Postura do bebê feliz. E aí você pode fazer o movimento que você quiser com a sua perna. Para fora, uma para frente e outra para trás. Vai explorando esse movimento. De um lado para o outro, às vezes tomba, volta. Para trás, para frente. Respira. Solta agora os pés e as mãos. Sacode, 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 sacode. Dá seu máximo, bebê birrento. Dá seu máximo. E solta agora o seu corpo no chão. As pernas caídas lateralmente. Os braços ao longo do corpo com as mãos viradas para cima, a palma das mãos. E aí aqui agora eu convido você para alguns instantes de Shavasana, postura do cadáver. Respira profundamente, liberando as tensões que ainda tiver no seu corpo. Recebendo e integrando a nossa prática no corpo. Respirando essa energia dessa prática, ancorada nesse propósito do espelho magnético branco, de refletir a ordem do infinito, abrindo espaço na nossa consciência para esse silêncio e conexão com o nosso corpo, para nos aprofundarmos no nosso processo respiratório, que é a única coisa que nós seres humanos não podemos deixar de nos conectarmos com nossa respiração, porque a única coisa que a gente não pode fazer enquanto seres vivos é deixar de respirar. Quando a gente para de respirar, a vida não perdura no nosso corpo. Então integra essa informação, essas informações no seu corpo. Iniciando esse processo de purificação de 11 dias. E aí aqui agora eu te peço para trazer as mãos no coração. Conectando com essa ferramenta incrível que nós temos dentro do nosso corpo, que é o nosso coração, nossa bússola interna. E a partir dessa conexão vamos trazer um sankalpa, uma intenção para essa jornada de 11 dias. Então, o sankalpa não é um pedido, é uma constatação, é uma afirmação. Então, aqui agora, coletivamente, com essa egrégora de luz e cura, eu trago o sankalpa, o meu sankalpa, seja uma jornada de purificação intensa e profunda, amorosa, de muita transformação e luz. Respira profundo. Gira para um dos lados. Fica alguns momentos numa posição fetal. Respirando profundamente pelas narinas. E no seu tempo, lentamente, traz o seu corpo numa posição de meditação. E aqui, sentados em posição de meditação,
Eu vou trazer hoje um pranayama para a gente ir para a fase final da nossa prática. Então a gente vai trazer o mudra. A gente vai trazer o mudra do conhecimento, que é o dedo indicador posicionado com o dedo polegar das duas mãos. Uma vai ficar sobre os joelhos e a outra ela vai servir para obstruir as narinas. Eu vou passar o pranayama, que é o Anuloma Viloma. Então, como ele funciona? A gente vai começar sempre pela narina esquerda, soltando todo o ar, obstruindo a narina direita. Solta todo o ar. Inspira pela narina esquerda. Troca com os pulmões cheios. Solta pela narina direita. Inspira pela mesma narina. Troca. Solta pela narina esquerda. Completou um ciclo. Inspira pela mesma narina. Troca, solta o ar pela narina direita. Inspira pela narina direita. Solta o ar pela narina esquerda. Continua o ciclo, inspira. Troca e solta. Continua, fecha os olhos. Se concentra no pranayama. Esse pranayama serve para equilibrar os dois lados. O lado yin, feminino, narina esquerda, e o lado masculino, narina direita, yang. Solta o ar pela direita. Inspira pelo mesmo nariz. Solta pela esquerda. O truque é sempre trocar com a narina com os pulmões cheios. É natural que esteja um lado mais obstruído que o outro. Nesse pranayama a gente equilibra os dois polos do nosso corpo, as duas energias. Purificando e equilibrando as nossas energias. A energia de receber, feminino. E a energia de fazer, yang, masculino. Energia amorosa e passiva, feminina. E a energia ativa do fazer, masculino. Um último ciclo que termina quando soltarmos o ar pela narina esquerda.
E ao finalizar, pode repousar as mãos sobre os joelhos, permanecer com os olhos fechados. E por alguns instantes, vamos só observar o nosso ar que entra e sai pelo nariz. Certifique-se da sua postura e observe a sua mente, comparando seu estado mental, emocional, corporal, respiratório durante a prática. E agora no final. Perceba que a mente, a natureza dela é o pensamento, mas nós, enquanto seres conscientes, controlamos o nosso pensamento. Não nos apegamos a ele. Quando sentir que algum pensamento nos capturou, volte para a respiração. Apenas alguns instantes. Respiração consciente, profunda. E observação dos pensamentos. Analisa, faça. Traga suas mãos agora em frente ao peito. Mande a luz mudar de devoção e gratidão. E agora eu peço a licença da egrégora, da desencanta e finalizando com uma prece. Como chamamos os anjos, em silêncio eles ficarão. Como chamamos os anjos, em silêncio eles ficarão. Em silêncio depois do om. Em silêncio depois do om. Traga a cabeça em direção aos ombros. Agradeço em nome da egrégora. Agradeço aos grandes mestres do yoga, aos mestres da lei do tempo. Agradeço a todos que se conectaram com essa jornada, aos meus mestres de guias, aos parentes e amigos. Gratidão por ser aqui agora, faz o bem de você. Gratidão, meus queridos. Amanhã, às 18 horas, segundo dia da jornada, estaremos na tormenta lunar azul, encarando aí no segundo dia, uma encantada de espelho, com o desafio de pulsar também da vida nesse tormenta lunar azul. Gratidão e até amanhã.